Olá, hoje vamos então iniciar a correção dos nossos exercícios sobre áreas de figuras planas. Iniciaremos com a correção dos exercícios então sobre a área de quadriláteros e triângulos. Vamos então para o exercício de número 1. Um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Qual é a área deste piso? Estamos falando de uma região quadrada, onde o cálculo da área é dado por lado vezes lado ou lado ao quadrado. Por ter todos os lados do mesmo tamanho, a gente pode optar por uma das duas formas. Vamos então utilizar lado ao quadrado. Neste caso, o lado mede 15 centímetros, então 15 ao quadrado, que é igual a 225 centímetros quadrados. Lembrem sempre que, quando falamos de cálculo de área, a gente sempre dá o resultado em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, certo? Então, eu sempre pego a unidade de medida e coloco ao quadrado. Então, neste caso, a área do piso é de 225 centímetros quadrados. Questão de número 2. Quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares, com dimensões da figura a seguir? Se para cada metro quadrado do telhado são usados 20 telhas. Então, o importante aqui é que aqui estão então as dimensões, só que eu tenho dois lados do telhado, né? Duas partes. Então, eu faço o cálculo de área e depois eu multiplico o resultado por 2. Como é uma região retangular, a área do retângulo é dada por base vezes altura. Então, a base é de 10 vezes a altura, que é 4, que nos dá um total de 40 metros quadrados. Como, então, são duas partes, eu vou multiplicar o 40 por 2, dando um total no telhado de 80 metros quadrados. A pergunta é quantas telhas são necessárias. O problema nos diz que a cada metro quadrado são 20 telhas. Então, eu vou pegar o total de metros quadrados, que é 80, e vou multiplicar por 20, dando assim um total de 1.600 telhas. São necessários, então, 1.600 telhas francesas para cobrir o telhado. Questão de número 3. Então, a quantidade de carpete necessária para executar o serviço será, no mínimo, igual a... Estou falando de carpete, então, é o chão, eu tenho que calcular a área. Aqui a gente vai trabalhar com a decomposição da figura, a gente vai repartir então a figura original, que é essa planta, né, em três figuras, que é um quadrado, um retângulo, então, o quadrado, o retângulo e um triângulo, ok? Então vamos primeiramente para a área do quadrado, que é dado por lado ao quadrado, então 4 ao quadrado, que é igual a 16 metros quadrados. A área da parte retangular, então, base vezes altura, base é 4, altura é 3, 4 vezes 3, então 12 metros quadrados. Pessoal, aqui a gente utiliza a porta, tá? Então, a gente somos 2 metros mais 1 metro da porta, porque eu tô falando do chão, ok? E por último, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Temos, então, a base do triângulo de 4 metros e a altura de 3. Base de 4 e a altura de 3, ok? Então, nós vamos ter 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, 12 dividido por 2, 6 metros quadrados. Como nós queremos a área total para colocar, então, o carpete, vamos então somar as três áreas encontradas, que nos dá um total de 34 metros quadrados. Sendo assim, a alternativa A, a alternativa correta. Número 4, a gente trabalha ainda com a mesma imagem da questão anterior, só que agora ele quer colocar, então, rodapé, né? Quantos metros de cordão de acabamento serão colocados à volta do escritório com o rodapé? Então, aqui o rodapé ele vai ao redor. Nesse caso, a gente teria que calcular o perímetro da figura, que é somar todos os lados da figura. Só que o importante é que não vai rodapé na porta. Então, esse 1 metro da porta a gente desconsidera, a gente não utiliza. Então, vamos lá. Somando, então, todos os lados, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 2 mais 4 mais 5, né? Onde nós temos o 2, então, é porque não consideramos a porta, nos dá 27 metros. Sendo, então, a alternativa correta a alternativa C. Aqui, muitos alunos colocaram a B. Por quê? Porque contaram a porta, e na porta a gente sabe que não vai rodapé. Questão de número 5. Abaixo, vemos a vista superior, também chamada de planta baixa, do apartamento de Marina. Qual a área deste imóvel? Então, aqui também a gente vai trabalhar com a decomposição de duas figuras, a parte retangular e a parte quadrada. Então, primeiramente, a área da parte retangular, base vezes altura. Então, nós temos a área igual a 15 vezes 16, que é igual a 90 metros quadrados. A área da parte quadrada, então, de lado 4, 4 elevado ao quadrado igual a 16 metros quadrados,
Queremos a área total, então vamos somar o 90 com o 16, que são as áreas encontradas, nos dá um total de 106 metros quadrados. A área do imóvel, então, é de 106 metros quadrados. 6. Calcule a área da figura sombreada. Aqui, pessoal, a gente vai fazer a área, então, da parte verde. Para isso, eu decompus em 3 figuras, ó. Um retângulo, um outro retângulo e a parte central, que seria um quadrado. Então, a gente vai calcular as 3 áreas e depois somá-las. Então, a área do retângulo 1, base vezes altura, base é 2, altura é 6, né? Ele está dividido em 3 partes de 2 metros, sua altura, 2 vezes 3, então 6 metros de altura. A área, então, é 2 vezes 6 é igual a 12 metros. A área do retângulo 2 é exatamente igual à área do retângulo 1, ou seja, também 12 metros quadrados. E por último, a área do quadrado, que é de 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, então é igual a 4 metros quadrados. Somando, então, todas as áreas, nós obtivemos 28 metros quadrados. Então, a área sombreada é de 28 metros quadrados. E a questão de número 7, veja a planta de um quarto retangular com um armário embutido. Eu preciso descontar a área do armário no momento de calcular a quantidade de ladrilhos para o piso. Quantos metros quadrados de ladrilho foram gastos? Então, a gente quer colocar piso aqui no chão, só que o armário vai ser descontado, porque ele é embutido e não dá para tirar. Para isso, então, a gente vai fazer o quê? Eu quero só esta área que está em branco, não tem o armário. Para saber, então, quanto eu vou precisar comprar de piso, então, eu vou fazer a área total do quarto e depois a área do armário e vou subtrair, então, a área do armário da área total do nosso quarto. Então, a área do quarto é um retângulo, base vezes altura, 3,5 vezes 2,9, tá? Pessoal, a gente usa 3,5, tá? Porque aqui, ó, esse 2,60 é só até na porta, ele tá desconsiderando essa parte, tá bom? Que nos dá, então, 10,15 metros quadrados. A área do armário, que também é um retângulo, base, então, de 0,5 metros e altura de 1,5 m. 0,5 vezes 1,5 nos dá um total de área de 0,75 metros quadrados. Então, a gente vai pegar agora a área total do quarto e vai descontar a área do armário, que nos dá 9,4 metros quadrados. Sendo assim, foram gastos 9,4 metros quadrados de ladrilho. Assim, a gente finaliza a primeira parte da nossa correção de exercícios. Próximo vídeo, a gente continua, então, com a correção dos exercícios de área de quadriláteros e triângulos.